Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, Existência da Alma, parte 2. Então, André Luiz, lá na primeira parte, né? Ele veio nos falando sobre a evolução morfológica, né? A evolução, né, dessa estrutura, dessa forma física da nossa alma. A gente sabe que caminham juntos, né? Igual eu acabei de dizer, a gente evolui no plano físico e no plano extrafísico, no plano material e espiritual, né? André Luiz veio com uma parte muito importante, né? Nos dando aí, falou sobre lá as noções do direito, de quando aquele homem lá surgiu, o interesse de cercar uma propriedade, porque já começou ali a constituição da família, já surgiu ali o amor pela família, eles começaram a instituir suas próprias leis, ainda que primitivas, ainda que não tinha nada escrito, mas eram acordos, eles tinham com eles, não faça para o semelhante que você não quer que faça com você, né? Você pode negar para o outro, mas ciente que para você também pode ser negado, dando ele ali o quê? Uma noção, né? O começo, o início, o nascimento do que seria ação e reação. Ele vem depois comparando a larva à criança, né? Então ele fala dessa larva e a criança, os estágios bem parecidos, né? Quando a criança está lá no útero da mãe, de repente ela amadurece, é expelida, de repente ela se alimenta, começa a desenvolver-se, passa para uma fase, passa para outra, né? E assim a mesma coisa a larva, né? Ela nasce muito pequenininha, vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, até chegar numa lagarta, da lagarta uma borboleta, né? Então ele veio para nós logo depois, falando também da metamorfose. Vamos só confirmar. Da metamorfose do inseto, né? Onde ele descreveu todas aquelas fases, né, de metamorfose em que o inseto passa, né? E nos chama a atenção dois pontos importantes, onde ele fala da histólise e da estogenese, né? Que a histólise nada mais é do que a morte das células velhas, e a histogênese o quê? O refazimento, né? Com aquela energia que ali o organismo tem, o refazimento de novas células. E ele agora, lá na parte 2, que é histogenese espiritual, ele vai da mesma forma contar para a gente, vai fazer também uma comparação, né? Mas agora o sentido dessa histogenese espiritual vem nos dizer o seguinte: olha, nós vamos conversar aqui agora sobre a parte em que o corpo físico morre, ou seja, aquela larva já atingiu o estado de lagarta, ela entra naquela crisálida, naquela estrutura dura, daquela capa dura e fica ali, né? Aguardando adormecida e aguardando o quê? A virar, sair, virar uma borboleta. Só que quando ele traz para a gente, nós, né, não insetos, mas nós, homens, ser humano, ele diz o seguinte: olha, a lagarta é um estado que o corpo físico atinge, né? Então a gente nasce, a gente sai, conhece esse mundo, passa lá pela infância, vai passando, atinge a fase adulta, atinge o amadurecimento, e com esse amadurecimento, o que que nos acontece, né? O nosso corpo físico vai, de uma certa forma, perdendo vida, até o ponto de desencarnar. Só que ele vai dizer aqui que a gente também fica como a lagarta, né? Que fica lá dentro da crisálida, daquela pulpa, fica adormecida, vai adormecendo, de uma certa forma parece que perde forças. E quando ela eclode, sai uma borboleta, ele compara conosco como o desencarne. Nós, no estágio de borboleta, nós estamos o quê? Agora no mundo extrafísico, ou seja,
A vida continua, né? A continuidade de tudo. E ele começa da seguinte forma: histogenese espiritual. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea, não obstante apresentar-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou caquexia, né, o enfraquecimento por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Então, o que André Luiz está dizendo aqui para a gente, né? O que ele vai discorrer aqui ao longo de tudo? Então, quando ele fala dessa histogenese espiritual, ele está vindo nos dizer o quê? Construção de novas células. Construção aqui agora nesse contexto o quê? De um novo, né? Aqui de um novo, não de um novo corpo, porque o nosso corpo ele vai se evoluindo junto, nosso corpo espiritual se evolui junto com o corpo material, né? Mas aqui no estado agora de avançar, né? De pular, ele fala lá no final, ó, de precisar passar por uma transformação absoluta, porque aquilo que nós viemos fazer até aqui até esse momento, já se esgotou. Ou seja, já terminou, já findou o nosso tempo, a nossa passagem. Então, é necessário uma nova experiência. E essa experiência, ela vai se dar, né, com essa transformação mais profunda no mundo extrafísico. Nesse período característico da caducidade celular, né, da morte celular ou da moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Então, quando ele faz a comparação da gente lá com a lagarta, é por quê? Porque nós também, quando a gente sai da nossa mãe, encontra esse abrigo na terra, vai alimentando o nosso corpo físico, alimentando, nós vamos crescendo, chegamos ao o estado, né, adulto, maduro, e a partir do amadurecimento começa-se então o quê? O envelhecimento. E quando começa o envelhecimento, começa de forma gradual o quê? A morte, a perda, né, do tônus vital, e a gente vai perdendo, ainda que devagar, cada tempo que passa. E aqui ele fala que, olha que interessante, né? Que essa caducidade celular, né? Chega num ponto, ela é irreversível. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo. Não tem como a gente voltar no tempo, né? Que bom seria se tivesse, mas não tem. Então, à medida que a gente vai avançando, essas células vão morrendo. E o que é que vai acontecendo com a gente? Gradativamente, a gente diminui, né, a nossa atividade, é o que fala lá no final. A gente, às vezes, nem mais tolera tanta alimentação. E isso é muito característico, a gente vê muito isso onde? Nos idosos, né? Nos idosos ou aquelas pessoas que contraem uma determinada doença, né? Ali está ali no leito, às vezes de um hospital, ou até mesmo no leito de casa, mas ele vai perdendo essa atividade, né? É muito comum a gente ver as pessoas quando estão muito idosas, elas a gente fala manias, né? Elas criam aquelas manias, ou seja, eu não vou sair, eu não gosto mais de sair de casa, né? A gente já fala assim, nossa, fulano ficou sistemático, né? Não quer mais sair de casa, não quer mais sair daquela rotina, não aguenta mais muitos esforços, como uma criança, como uma pessoa muito mais jovem. Então, ao longo da nossa existência, a gente vai perdendo essa vitalidade, né? Nós mesmos podemos tirar em comparação por nós. Quantos de nós hoje, com a idade que a gente tem, a gente não consegue fazer o que a gente fazia há 20 anos atrás? Às vezes não tem nem a mesma disposição, né? Mas por quê? Porque nós já alcançamos uma determinada fase e daqui agora, de forma gradual, a gente vai, de fato, morrendo, né? A gente até costuma dizer que a morte inicia-se desde o nascimento.
Porque quanto mais vai se avançando por uma idade mais amadurecida, mais próximo nós vamos ficando aí, né, da espiritualidade, vai voltando lá no início. Lembra? Quando a gente chega para a Terra, uma nova encarnação, nós estamos muito próximos de onde? Do mundo espiritual. Ao ponto que nós vamos desenvolvendo, nós vamos amadurecendo, o que é que vai acontecendo? Nós vamos distanciando do mundo espiritual. Só que a ideia que nós podemos ter para poder entender é como se fosse um círculo, né? Esse círculo se inicia aqui, né? Mais próximo do mundo espiritual, a gente dá a volta, mas volta para o mesmo ponto, né? Ou seja, lá naquela nossa fase de amadurecimento, nós já estamos mais próximos, então, do mundo espiritual. Protege-se de pouco a pouco, declinam-se as atividades fisiológicas e a inércia substitui os movimentos. Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório, né? Então aqui ele já está falando mais uma vez, né, dessa questão de quando o ser humano envelhece, né? Ele vai ficando ali cada vez mais em repouso, em repouso, em repouso, em repouso, para quê? Né? Aguardando ali nada mais, nada menos a libertação. E que libertação é essa? Do corpo físico denso e pesado para poder passar para o corpo espiritual. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios do próprio pensamento, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou décadas. Então, o que ele fala, né? Que a gente, quando atinge essa maturidade, ou seja, essa hora de ir embora, né? Principalmente aqui olhando para uma questão já de tônus vital terminando, eu já vou explicar para vocês isso, né? Então, é o que ele fala, que o corpo, né? Cada vez mais esse ciclo de cadaverização, ou seja, de morte, né? A forma somática, a forma física, né? Sob o governo dinâmico do corpo espiritual, ela vai o quê? Padecendo. Ela vai morrendo. E agora eu abro aspas para poder explicar para vocês, né? Uma coisa que é muito pertinente. Quando a pessoa envelhece, muitos olham e falam assim: nossa, mas que dó, né? Já está tão velhinho, já perdeu muitas das forças, já está mais debilitado. Outra hora, tem uma pessoa num leito de hospital ou num leito de casa, é novo, mas está ali naquele leito, cada vez mais fraco. A gente tende a ter esse olhar, né, de dó, de tristeza, de um olhar de introspecção, né, olhar para dentro da gente. Mas o que que acontece? Envelhecer é uma benção. Passar por um período ali de repouso antes do corpo físico de fato morrer também é uma benção. Por quê? Porque vocês vão ver mais à frente que à medida que o corpo físico está ali naquele estado de amadurecimento final, né, terminando ali, gradativamente as energias vão sendo cortadas. Então, quando é plasmado daquela energia do corpo físico, é plasmado o perispírito, ele também vai sendo feito de forma gradual. E o sofrimento, às vezes, ou não, às vezes não, com certeza o sofrimento é muito menor. É aquela questão que muitos falam assim, a purga, né? A pessoa está purgando. Mas nem é tanto purgando por aquela questão assim, fulano é ruim. Não é isso.
Nós temos que olhar o seguinte: se ele estar ali, ele está tendo ajuda e está indo embora aos poucos. E envelhecer aos poucos é uma bênção, porque você aproveitou tudo que você tinha que aproveitar. O corpo físico já está ali o quê? Deteriorado, já não serve mais, essa veste já não lhe serve mais. Então, eu estou indo embora aos poucos. Então, eu já vou concatenando aquilo na minha cabeça, porque eu sei que a morte é inerente para todos nós. Então, eu já vou conseguindo lidar com aquela situação. Diferente de uma morte súbita. E agora vocês vão entender um pouco mais. Porque a gente tem hora que fala, vocês precisam dar um tempo para as pessoas que desencarnam. Principalmente essas mortes súbitas ou mortes violentas, né? Que são súbitas, mas diferente daquelas que, de repente, o outro deitou, infartou, foi embora, desencarnou, né? Diferente daquele que tomou um tiro e saiu de supetão. Então, o que, que acontece com aquele indivíduo, com essa morte súbita, né? O que, que acontece? Eles desencarnam, eles são lançados fora do corpo físico, muitas das vezes com muita vitalidade. Então, muitos, às vezes, não têm o conhecimento, não têm a aceitação que necessita, saem do corpo físico, que é muito preso com as vibrações muito densas, aonde? No corpo espiritual, na matéria. Então, quanto mais ligado à matéria, mais difícil é de passar para o andar de cima, ou seja, de subir um degrau na escada. E quando você já está aqui ali naquele estado, você vai construindo em você aquela aceitação, porque você vai começando a ver e sentir que aquele quadro ali já é irreversível, você já começa a trabalhar aquilo na sua mente. Se eu estou ali em coma, eu estou tendo ajuda espiritual de acordo com o meu merecimento. Eles vão me desligando aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que então eu chegue num estado perene, né? Constante. Então, quando eu acordar do outro lado, o que que vai acontecer? A aceitação tende a ser muito mais serena do que aqueles que têm uma morte súbita. Lembrando que cada um com seu merecimento, a grande maioria, principalmente, né, dessas pessoas que estão ali no leito de morte, ali purgando, vivenciando gradativamente a ida, né, a chegada no mundo espiritual, nós precisamos saber que todos, de acordo com o seu merecimento, são socorridos, né? Mas a gente precisa entender que aqueles que estão mais presos, com o pensamento mais denso, a tendência, às vezes, é ficar um pouco mais preso. Talvez nem esteja sem socorro, né? Talvez o que, que esteja acontecendo? Eles estão tendo socorro, mas vai demorar um pouco mais, principalmente aqueles que estão levando a questão da materialidade, a questão de quê? Do egoísmo, a questão de apego aos bens materiais que ficaram, né? Então não aprende de uma hora para outra, né? Vai levando esses resquícios e quanto mais denso, mais difícil é de fazer então a passagem. No ciclo de cadaverização da forma somática, sobre o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, corresponde à estólise, ou seja, morte das células. Quando a gente está ali para desencarnar, a gente vai morrendo, né? A forma física vai morrendo e é muito parecido com a morte das células, né? As células morrem, mas elas se refazem. E ali o corpo físico também está morrendo, né? Ou seja, todo esse conjunto de células está morrendo, mas lá na histogênese nós vamos fazer a passagem, nós vamos, de uma certa forma, o que? Nos refazer. Mas nos refazer agora, como? No corpo espiritual, no mundo extrafísico. Correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear
por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual. Então, o que ele está falando aqui? Olha, por falta de uma palavra ou de uma frase que designa, que faça vocês entender, né, essa morte do corpo físico, a gente então vem e descreve como histogênese espiritual. Não tem a histogênese da célula, o refazimento, existe também esse refazimento quando todo o corpo físico então morre, ou seja, quando a gente desencarna. Aproveitando os elementos vivos, ou seja, aproveitando a energia, né? Porque nós somos energia, nós estamos ligados ao nosso corpo físico, né? Então, nós estamos aqui cheios de energia. Quando esse corpo começa a morrer, essa energia se perfaz, né? É muito comum a gente ver aí nas novelas hoje em dia, em alguns filmes, né? E principalmente espírita, quando um corpo morre, né? O corpo morre quando até o espírito sai, né? Sai daquele corpo, né? Nada mais é do que aquela energia, aquela vida daquele corpo saindo para fora, porque ali mais não pode habitar, porque não tem mais condições de sobreviver, né? É uma veste velha que não nos vai servir para nada. Já se rasgou tanto, já está tão velha que a gente precisa de trocar, né? Não vai ter outra. Aproveitando os elementos vivos, desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A histólise, que é a morte da célula, né, ou o processo destrutivo na desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânicos que, alientado em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e dos aparelhos e os aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Né? Então ele fala, né, essa morte aí do corpo físico, esse processo destrutivo, se dá através de quê? Né? Se dá através desses catalisadores químicos, né? Dessa fermentação que a gente traz dentro de nós, com esse monte de bactérias que está aí, que nós mesmos quando o corpo físico morre, elas vão se proliferando e vão então terminando, né? Devolvendo o corpo ali à terra, devolvendo a matéria. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, né? Soltam. Então, ou seja, no momento de se refazer espiritualmente, desse espírito deixar esse corpo físico, né? Os tecidos, eles soltam em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendesse a processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através da cariocinese, né? Ou seja, daquela divisão de núcleo, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então, aqui é a matéria fazendo o quê? Voltando, né, à sua essência. Aqui, o processo de envelhecimento nos relata, né, que ele é uma bênção. Por quê? Porque a gente vai indo devagar, vai indo de forma gradual, né? Vai de uma certa forma, o nosso corpo físico vai fazendo o quê? Vai devolvendo essa energia que somos nós, né? Para que a gente possa, então, retornar para o mundo espiritual, né? Que é a nossa origem. Próximo subtítulo, desencarnação do espírito. Apenas aí, né, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, né, ou seja, renovada sem carne, sem esse corpo pesado e denso, ele abandona o veículo carnal a que se prendia, contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes. Então, olha o que ele está dizendo para a gente, o que a gente acabou de dizer lá atrás, né? Quanto mais denso é, né,
O veículo carnal, quanto mais denso estiver, a gente for levando na nossa mente o que for pesado, o que que acontece? Mais preso, né? Nós estamos aqui aos nossos pensamentos dominantes. Pensamentos esses que pode ser o pensamento no dinheiro que ficou, na casa que ficou, no carro que ficou, na esposa ou no marido que ficou e que você não deseja com ninguém. Então, isso são fatores dominantes que te aprisiona ao casulo, né? Esse casulo de pensamento que te faz ficar aí preso, mais denso, né? Dominantes quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito. Passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalente às trompas fluídico-magnético de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. Salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil são patentes nas criaturas encarnadas a se lhes expressarem na aura comum como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhe as radiações específicas, trompas ou antenas essas, que quais assimilam ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros, né? Então, a gente vai entender aqui desse parágrafo, desse subtítulo, o quê? André Luiz está nos dizendo o seguinte: olha, quanto mais denso é o seu pensamento, mais denso também é os resquícios que você vai levando com ele. André Luiz, em Nosso Lar, lá nos 2 primeiros capítulos, né, para quem já leu a obra, nos fala que no início, ele sentia sede, ele sentia fome. Isso foi relatado também lá no filme Nosso Lar, a gente pôde ver. Foi relatado não de uma forma direta, mas indiretamente a gente via quando André Luiz, lá no Vale dos Suicidas, ele se abaixava para poder pegar aquela lama, né? Que não era água, ele tinha vontade de tomar uma água, mas aquilo estava parecendo uma lama, né? Então ele se abaixava para poder pegar. Ele tinha fome, tanto que no livro fala que ele comia um matinho aqui, um matinho ali, uma graminha que achava aqui, que achava ali. As suas vestes se rasgavam, mas de alguma forma ele também, por mais que elas se rasgassem, o corpo não ficava despido, de alguma forma, alguma coisa estava ali tampando, protegendo. Então, o que que significa tudo isso, né? A gente sabe que quando a gente morre, o corpo físico morre, a gente vai levando resquícios do mundo do mundo material. E que ao longo do tempo, depois de socorrido e amparado e orientados, a gente vai aprendendo a se alimentar de outra forma. E se alimentar por onde, né? E que forma de alimentação? Muito diferente do que a matéria. Nós não vamos perder características, ou seja, o nosso espírito, quando sair do nosso corpo físico, ele sai plasmado, copiado e idêntico a esse corpo, a esse último corpo ao qual nós habitamos, né? Então a gente vai sair dali com boca, com nariz, com olho, a forma humana, porque nós estamos em estado hominal. Nós vamos sair na forma humana, mas o que está na mente é que vai contar muito. Então, se eu estou socorrido e amparado, se eu já estou aprendendo a lidar com a questão da alimentação, e isso vai demandar tempo, e agora olhando para o outro lado, lembra Patrícias e Violetas na Janela? Patrícia falou que também chegou no mundo espiritual com fome, com necessidade de se alimentar. Ainda que ali ela se alimentava com frutas, com hortaliças, com coisas muito leves, o que acontece? Aquilo ali é plasmado e feito de matéria espiritual para poder sanar esses resquícios temporariamente, resquícios esses
que ainda estão sendo nutridos pela mente daquela pessoa. Porque com o passar do tempo, quando você está socorrido, está amparado e já está conseguindo lidar com essa questão alimentar, saber que você está desencarnado e que não mais precisa de alimentos, assim como na Terra, para poder se nutrir, você aprende então a se nutrir através dos seus chakras, através de pontos, né? Que ele fala aqui, ele chama aqui de trompas fluídico-magnéticos, né? Tem essas trompas fluido-magnéticas, elas fazem o quê? Uma sucção. Então, em cada ponto de equilíbrio, em cada chakras que a gente tem no nosso corpo, existe ali como se fosse uma trompa, como se fosse uma corneta, né? Não é vista aos nossos olhos, alguns médios até enxergam, né? Mas existe ali aquelas como se fosse tubos, como se fosse trompas, né? Que aprendem a se energizar, a se equilibrar. Então, quanto mais a gente vai, quando a gente desencarna, a gente deixa as coisas da terra a cargo da terra e continua a nossa jornada, o que que acontece? Mais evoluindo a gente vai, mais trazendo para a gente coisas mais leves, e quanto mais leve a gente fica, mais elevado, com mais desenvolvimento, a gente também vai ficando. E a partir dessa reflexão que a gente faz, é que a gente então pode entender agora mais uma vez que aqueles que acabaram de desencarnar precisam de um certo tempo. Olha como que as palavras, às vezes, embora difícil o vocabulário de André, mas olha quando a gente faz uma reflexão e vai estudando mais profundamente, a gente vai vendo quanto a gente vai saindo do estado de ignorância. Porque, às vezes, a gente, por essa ignorância, do sentido de não saber, de não entender, exige-se muito dos nossos entes nos primeiros dias, nos primeiros anos. Fora que muitos nos primeiros dias precisam estar em estado de dormência, para não sentir tanto o baque, nem tanto é o baque dele, mas o baque e as vibrações que estão vindo dos seus entes na Terra. E depois que a gente se assenta na Terra, o que que vai acontecer? Aí ele começa a passar pela aceitação, às vezes, né, por um estado de perturbação, uns horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. E aí, quando às vezes a gente tem uma notícia, uma sinalização qualquer, a gente tem que dar muito valor para essa sinalização. Né? A gente tem que dar muito valor para essa espiritualidade amiga que está aí trabalhando e que trabalha e que vem nos assinalar qualquer coisa que seja ela por amor, porque eles não tinham obrigação nenhuma de estar aqui. Nós é que temos a obrigação de expandir a nossa consciência. O chamado já está aí há muito tempo. Jesus já está esperando de nós há muito tempo que a gente desenvolva, que a gente evolua, que a gente entenda, que a gente vá em busca, né? Para que a gente, que quando você entende como funciona, ainda, né, que ficam em você algumas perguntas, de uma certa forma o seu espírito também se acalma um pouco em relação ao outro e aprende também um pouco sobre você, né? Então, olha a complexidade de tudo, é tudo muito complexo, né? E a gente precisa ter isso em mente. Daí surge também, né, o que a gente sempre fala aqui, o nosso egoísmo. Quantas vezes, né, a gente esquece a caminhada do outro e está olhando para a nossa própria caminhada? Eu não quero nem saber como que o outro está do outro lado, eu quero é saber como está. E muitas das vezes a gente não olha nem para a gente mesmo. Será que eu estou em condições de receber aquilo que está realmente acontecendo do outro lado? Por isso é tão importante a gente deixar ir. E quem ama, deixa ir, não tem esse ditado? Olha, pelo amor que eu sinto por você, eu te deixo ir. Eu quero que você permaneça aqui junto de mim. Eu quero que você evolua. A caminhada é sua. Você traçou, você escolheu.
cada passo dessa sua encarnação. E agora você está se soltando, está aí o corpo físico morrendo, corpo espiritual, né? Eclodindo ali aquela energia para voltar à sua origem e continuar trilhando o melhor caminho. A gente pode ver perfeitamente, depois vocês pesquisam aí, eu já deixo como fonte, né, bibliográfica para vocês, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, a desencarnação de Dimas. É exatamente essa questão que André Luiz trouxe para a gente da histogenese espiritual, dessa desencarnação, plasmando exatamente um corpo igual àquele corpo que você tinha na Terra. Né? Dimas até por merecimento, os espíritos continuam ali, levam, vai segurando, né? Aquele espírito ali adormecido até o momento ali do sepultamento, para que eles possam fazer o desligamento total, cercar ele ali para esse desligamento, para que outros espíritos, né, não venham a sugar aquela energia, espíritos que estão aí na Terra, densos e que necessitam desse restinho de vitalidade, de sugar aquelas energias para poder, então, continuar, né, permanecer aqui na Terra. Então, depois vocês deem uma olhadinha, que é muito interessante, e é exatamente esse ponto aqui que nós estamos estudando, e André Luiz, mais uma vez, lá em Obreiros da Vida Eterna, falando sobre o mesmo assunto, né? Continuação da existência. Transformada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua além-túmulo. O estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo mesmo as existências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Olha, a vida, ela continua. A vida, ela continua desde o berço. E que berço é esse? Né? Às vezes nos remete à ideia de berço lá na nossa infância. Mas a vida sempre continuou, desde lá do estado mônada, lembra? A mônada evoluiu, passou a princípio inteligente, passou a animal, e agora passou o vegetal, passou o animal, e agora estamos aqui no hominal. E a vida continuou sempre. E ela vai continuar, né? E daqui vem que nós vamos, né, reencarnar e desencarnar muitas e muitas vezes. E aí vocês podem olhar para aquela frase que vocês falam muito: eu não quero mais encarnar, né? Nós ainda precisamos de muita evolução, porque às vezes, olha aí para vocês verem onde que nasceram o sentido de prole, de família, de amor, de cercar uma propriedade, do homem já ter preocupação de não querer mais ficar andando para aqui, para ali, para aqui, para ali, porque vai correr riscos. Então, eu tenho que proteger a minha família. Esses valores ainda são existentes na nossa sociedade. Mas olham lá onde eles brotaram. Há muitos e muitos e muitos séculos, né? Está lá atrás. Então, às vezes, a gente dá um passinho pequenininho para frente nessa encarnação, na próxima a gente dá dois para trás. Olha lá. Dois para trás no sentido de, olha, desperdiçou essa encarnação. Quantos aí não estão desperdiçando a encarnação? E terão que voltar de novo, de novo, de novo, de novo, até que então a gente possa alcançar aquilo que a gente está almejando. Que hoje o que a gente almeja é chegar à classe dos espíritos puros. Então, esqueçam, porque nós vamos voltar aqui ainda infinitas vezes, né? Porque aquele homem primitivo evoluiu, mas nós ainda estamos muito primitivos, necessitados de evolução, principalmente de evolução moral. Perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação
Substancializa-se não apenas na terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesmo a colheita da sementeira praticada no campo físico, pela continuação, né, pelo desdobramento do aprendizado, com que entesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. Então, olha o que ele está dizendo para a gente, né? Que a nossa existência, ela desenvolve-se, né? Substancializa-se, não é apenas na Terra. Muitas das vezes, aquilo que a gente faz aqui na Terra, os frutos que são colocados aqui nessa Terra, muitas das vezes eles vão fazer o quê? Eles vão florescer lá no mundo espiritual. Porque a vida ela vai continuando. A colheita, em algum momento, ela é certa. A gente sabe que determinadas colheitas são materiais e elas se fazem aqui. Mas, principalmente as colheitas morais, aquilo que a gente trouxe para a gente como aprendizado moral, como expansão da nossa consciência, a gente vai nos ajudar aqui nesse mundo material, com certeza. Mas a colheita será muito grande do outro lado. Nós vamos colher também do outro lado, né? Então podem ficar despreocupados, uma hora ou outra vai florescer a semente que você jogou nessa terra, né? E essa terra agora que eu falo, terra da sua eternidade, do seu caminho da eternidade. As coisas vão sendo lançadas, a gente vai expandindo a nossa consciência, refletindo, aprendendo, tentando fazer melhor, e aí vai florescer. Uma hora vai florescer. E se não florescer na terra, vai florescer no mundo espiritual, porque aqui, como ele fala, né? As nosso aprendizado, ele é contínuo. E cada um vai tendo, então, as experiências necessárias para que possa o quê? Ascender, subir, estar, né, um pouco mais acima de onde um dia ele esteve. Então, assim a gente encerra, né, o capítulo 11 e André Luiz encerra com Uberaba 5/3 de 1958. Alguma dúvida, gente?